Faetonte. A fortaleza do Deus Sol era construída sobre esplêndidas colunas e brilhava coberta de reluzente ouro e rubis flamejantes. O frontão superior era emoldurado por marfim alvo e brilhante, e os portões duplos eram de prata ornamentados com impressionantes relevos, retratando acontecimentos maravilhosos. Foi nesse palácio que entrou Faetonte, filho de Hélio, o deus Sol, pedindo para falar com seu pai. Parou a uma certa distância, pois mais perto já não era possível suportar a luz forte. Hélio, vestido com um manto de púrpura, estava sentado sobre o seu trono, ornamentado com esmeraldas. À sua direita e à sua esquerda estava o seu séquito, o dia, o mês, o ano, os séculos e as horas. Do outro lado, a primavera com suas coroas de flores, o verão com suas espigas de cereais, o outono com uma cornucópia cheia de uvas e o inverno com seus cabelos brancos como a neve. Hélio, sentado no meio destes, logo percebeu o rapaz, impressionado com este cenário magnífico. Que o traz ao palácio de seu pai, meu filho? Perguntou ele. Faetonte respondeu: Honrado pai, na terra todos me ridicularizam e repreendem minha mãe Clímene. Afirmam ser falsa a minha origem divina, dizendo que sou filho bastardo de um pai desconhecido. É por isso que estou aqui, para pedir-lhe um sinal que prove a todos na terra que eu sou seu filho. Hélio então tirou os raios que brilhavam em torno de sua cabeça e ordenou ao jovem que se aproximasse. Abraçou-o então e disse: Sua mãe Clímene disse a verdade, meu filho, e eu jamais haverei de renegá-lo. Mas, para que você não tenha mais dúvidas, peça algum presente. Juro pelas águas do Estige, o rio dos ínferos, que vou realizar o seu desejo. Faetonte, mal seu pai havia pronunciado essas palavras, disse: Então, satisfaça o meu desejo mais ardente. Confie-me, por um só dia, a condução de sua carruagem alada. Susto e arrependimento logo se expressaram nas faces do Deus. 3 ou 4 vezes ele balançou a cabeça e por fim exclamou: Ó filho, quisera eu poder voltar atrás em minha promessa. Você está me pedindo algo para o que as suas forças não bastam. Você é jovem demais e é mortal. Você almeja mais do que os outros deuses são capazes de obter. Pois, além de mim, nenhum deles é capaz de equilibrar-se sobre o eixo incandescente. O caminho que minha carruagem percorre é íngreme, e só com muito esforço é que, ao amanhecer, meus cavalos são capazes de galgá-lo. O meio do caminho é bem no alto, no meio do céu. Acredite, quando estou sobre o meu carro, a uma tal altura, eu mesmo frequentemente sou tomado de vertigem, vendo lá longe, nas profundezas, o mar e a terra. E no final, o caminho desce abruptamente e precisa de uma condução segura. Até mesmo a deusa do mar, que me recebe em suas ondas, frequentemente teme que eu me espatife nas profundezas. Lembre-se de que o céu se move num ímpeto constante e que preciso viajar em sentido contrário ao desse movimento circular. E como é que você haveria de conseguir isso, mesmo se lhe emprestasse a minha carruagem? Por isso, querido filho, volte atrás em seu pedido enquanto ainda é tempo. Peça o que quiser de todas as riquezas dos céus e da terra, mas não isso. Juro pelas águas do Estige que lhe o darei. Mas o jovem insistiu em seu pedido, e o pai prestara o juramento sagrado.
Assim, ele tomou o filho pela mão e conduziu-o à carruagem solar. O eixo e as rodas da carruagem eram de ouro, os raios das rodas de prata, e na canga reluziam pedras preciosas. Enquanto Faetonte admirava o esplêndido trabalho, no oriente despertava a aurora. As estrelas desapareciam, assim como a lua. Hélio então ordenou às aladas horas que atrelassem os cavalos, e elas conduziram os reluzentes animais de seus esplêndidos estábulos, cheios de ambrosia, colocando neles os belíssimos arreios. Enquanto isso, o pai cobria o rosto do filho com uma pomada sagrada, para que sua pele pudesse suportar as chamas ardentes. Em volta da cabeça colocou seus raios, mas suspirou e disse, num tom de advertência: Filho, devagar com o chicote, seja atento com as rédeas, pois os cavalos correm sozinhos e é difícil controlá-los. Não se incline demais para baixo, senão a terra se incendeia. Não suba alto demais, senão você queimará o céu. Vamos, a escuridão está desaparecendo. Tome as rédeas nas mãos ou pense. Mais uma vez, ainda é tempo. Deixe a carruagem para mim. Deixe-me conceder a luz à terra e fique como espectador. O jovem parecia nem ouvir as palavras do pai. Saltou sobre a carruagem, agarrou as rédeas, cheio de alegria, e agradeceu apressadamente ao preocupado pai. Os 4 cavalos alados encheram o ar com relinchos fogosos e seus cascos bateram contra as barras. Tétis, a avó de Faetonte, que nada sabia do destino do neto, abriu os portões. O mundo, em meio ao espaço infinito, estendia-se diante do olhar do jovem. Os cavalos começaram a galgar o seu caminho, dissipando a neblina matinal que se encontrava à sua frente. Enquanto isso, os cavalos sentiam que não estavam levando a sua carga habitual e que a carruagem estava mais leve do que de costume. Assim como os navios oscilam no mar quando lhes falta lastro, também a carruagem dava saltos pelo ar, balançando como se estivesse vazia. Quando os cavalos perceberam isso, deixaram o seu caminho habitual. Faetonte estremeceu. Não sabia como dirigir as rédeas, já não conseguia encontrar o caminho, nem sabia o que fazer para domar os cavalos selvagens. Quando olhou para as terras, longe, lá embaixo, o infeliz empalideceu e seus joelhos começaram a tremer. Olhou para trás, já percorrera um longo caminho, mas a maior parte ainda faltava. Sem saber o que fazer, ficou com o olhar fixo, bem longe, sem soltar as rédeas e também sem puxá-las. Queria chamar os cavalos, mas não sabia quais eram os seus nomes. Horrorizado, viu as estrelas que pendiam do céu. Então largou as rédeas, e quando, em sua queda, elas roçaram nas costas dos cavalos, eles abandonaram de uma vez o seu caminho, voando de um lado para o outro pelo ar, ora subindo, ora descendo. Tocaram as estrelas fixas, depois desceram por caminhos íngremes em direção à terra. Já tinham chegado à primeira camada de nuvens que se evaporou com o calor. A carruagem descia cada vez mais e, passado um instante, já estava perto de uma montanha. O solo então abriu-se por causa do calor e, como todos os líquidos secassem subitamente, começou a arder. As pastagens ficaram amarelas e murchas. As copas das árvores das florestas incendiaram-se. Logo o fervor chegou à planície, queimando as colheitas, incendiando cidades, países inteiros ardiam com sua população.
Os rios secaram ou fugiram às pressas de volta para suas fontes, até o mar encolheu-se, e o que havia pouco ainda estava coberto pelas águas, transformou-se em areia seca. Faetonte viu que, por todos os lados, a terra estava em chamas, e o calor logo se tornou insuportável também para ele. O ar que ele respirava parecia vir de uma fornalha, e sob as solas dos pés sentia a carruagem incandescente. Já não podia suportar a fumaça e as cinzas que se erguiam da terra em chamas. Fumaça e escuridão o cercavam por todos os lados. Já não era possível controlar os cavalos. Por fim, o fogo alcançou-lhe os cabelos. Ele caiu da carruagem e, em chamas, revirou pelo ar. Para longe de seu lar, foi levado pela larga corrente do rio Erídano. Hélio, forçado a ver tudo isso, cobriu a cabeça em luto. Náiades compadecidas enterraram o corpo despedaçado do infeliz jovem. Clímene, a mãe inconsolável, chorou com suas filhas, as Helíades ou Faetonidas, por 4 meses sem parar, até que as delicadas irmãs foram transformadas em papoulas e suas lágrimas em âmbar.